Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, saudações em Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje, para a nossa meditação, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, versos 3 e 4, que nos diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Desde a queda, o Senhor tem executado sua vontade no plano da redenção, pelo qual ele procura restaurar o homem à sua perfeição original. A morte de Cristo na cruz tornou possível a Deus receber e perdoar todo o ser arrependido. Quando o divino sofredor pendia sobre a cruz, os anjos reuniram-se ao redor e, enquanto olhavam e ouviam o seu brado, perguntaram com intensa emoção: acaso o Senhor Jeová não o salvará? Então foram proferidas as palavras: jurou o Senhor e não se arrependerá. Pai e filho estão empenhados em cumprir as condições do concerto eterno, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo não estava só ao realizar o grande sacrifício. Era cumprimento do concerto feito entre ele e seu Pai antes que se entendessem os fundamentos do mundo. Com mãos unidas, associaram-se num solene pacto pelo qual Cristo se tornaria o fiador da humanidade, caso fosse ela vencida pelo engano de Satanás. A salvação da humanidade sempre foi objeto de consideração nos concílios do céu. O concerto de misericórdia fora feito antes da fundação do mundo. Existiu por toda a eternidade e é chamado concerto eterno. Tão certo como nunca houve um tempo em que Deus não existisse, nunca houve também um momento que não fosse o deleite da mente eterna manifestar sua graça à humanidade. Quanto mais considerarmos esse assunto, encontraremos maiores profundezas. E não há ainda profundeza a atingir ao estudarmos a glória do Redentor e a glória do Príncipe da vida. E os maiores recursos do homem não lograrão alcançá-la. Os próprios anjos desejam analisar profundamente esse tema misterioso e maravilhoso, que é a redenção do ser humano. Muita gente questiona dizendo: eu não pedi para nascer, eu não tenho culpa de Adão e Eva terem pecado. Realmente. Mas quando a gente vê que desde o início, antes mesmo da criação do ser humano, o Pai e o Filho já haviam traçado um plano para cada um de nós. E mesmo a gente não tendo culpa do pecado de Adão e Eva, nós pecamos muitas vezes todos os dias. E mesmo assim, Jesus ainda se encontra no lugar celestial, no Santo do Santo, intercedendo por nós. Que a gente possa entender que esse concerto eterno que foi feito, ele foi feito para nos salvar de nós mesmos, do nosso pecado, e nos dar a vida eterna. Se você tem um desejo de ter a vida eterna em Cristo Jesus, eu gostaria de orar por você. Nos ajude, Senhor, eu te peço, a entender esse concerto entre ti e o teu Filho amado para nos salvar. Nos ajude a reconhecer, Senhor, os nossos pecados e nos ajude a ser transformado em novas criaturas. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.